que tal poder detectar rostos ou qualquer outro tipo de objetos em imagens? Hoje a gente vai fazer isso utilizando uma biblioteca chamada OpenCV. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês de forma bem rapidinha e resumida como a gente pode utilizar uma biblioteca, um componente, um pedaço de código, um programa, chamado OpenCV. Esse CV vem de Computer Vision, esse Open é porque ele é de código aberto. Então esse OpenCV é uma biblioteca que permite que a gente lide, que a gente faça tarefas de computação visual. E uma dessas tarefas pode ser a detecção de objetos. Então, por exemplo, eu quero identificar se existem carros em determinada imagem, eu quero ver se existem animais em determinada imagem, ou, como a gente vai fazer para o vídeo de hoje, detectar rostos. Eu quero saber se determinada foto possui algum rosto. E isso pode ter várias aplicações, mas eu vou te dar um exemplo de algo que eu vivi. Eu trabalhei em uma empresa onde a gente precisava receber imagens e identificar se aquilo era um documento, um RG, por exemplo. Na época a gente fez de outra forma, mas hoje em dia eu provavelmente tentaria identificar se existe um rosto naquela foto. Então isso seria uma das etapas para verificar se é um documento oficial. Inclusive eu poderia separar só esse rosto e fazer o que eu quiser com essa parte da imagem. Mas enfim, detecção de rostos ou de objetos no geral pode ser bastante útil. Então antes da gente escrever código em si, vamos falar dessa tal OpenCV. Se eu acesso o site opencv.org, eu tenho aqui uma página bem interessante mostrando algumas das coisas que esse OpenCV pode trazer pra gente. Então, começando aqui nessa página Get Started, a gente vê as instruções de instalação da OpenCV utilizando algumas formas diferentes e algumas bibliotecas diferentes. Primeiro, para sistemas operacionais diferentes e com linguagens diferentes, que a gente tem Python, C++, Java, Android, iOS, JavaScript, mas a gente não tem PHP nessa lista. Então, por isso, eu vou utilizar PHP, para te mostrar algo além do que a própria documentação já traz pra gente. Mas, supondo que a gente fosse utilizar C++, bastaria baixar lá em opencv/opencv, no GitHub, a biblioteca. Então aqui, depois de instalado, ele sugere para que a gente verifique o seguinte código. Eu vou abrir uma imagem com IAM de imagem read, e eu posso mostrar, exibir essa imagem com IAM show. Isso abre uma janelinha e exibe pra gente. Ou eu poderia fazer um IAM ou IM write, para escrever essa imagem em outro lugar. Então eu consigo trabalhar com imagens. Mas Vinícius, só trabalhar com imagem o PHP já faz sem isso, né? Então vamos pular efetivamente para a parte de detecção de objetos. Vou fechar esse Get Started e vir aqui em Documentation, na documentação. Eu vou selecionar a versão 4.7.0, vou dar um bocado de zoom aqui, e eu tenho uma das partes como Object Detection, eu tenho aqui na documentação. Clicando no Object Detection, eu tenho alguns módulos que permitem essa funcionalidade. Então eu vou selecionar o primeiro, que é Cascade Classifier for Object Detection. E eu tenho algumas classes aqui. Tem uma classe base, beleza, deve ser algo para herdar. E a segunda é Cascade Classifier. Então é um classificador utilizando cascata. Beleza, a gente pode tentar entender mais a fundo, mas eu sei que eu tenho alguns métodos aqui, como por exemplo Detect Multiscale, que vai fazer a detecção dos objetos, e eu tenho um método Load, que vai carregar esse classifier, um modelo já treinado com o que eu quero classificar. E aí que entra um algoritmo interessante que a gente pode utilizar, que o próprio OpenCV já fornece para a gente modelos treinados, que é esse HAAR. Eu não vou tentar pronunciar da forma correta, então eu vou chamar de RAR, mas provavelmente a pronúncia vai ser diferente. Mas esse RAR é um algoritmo para detectar objetos. Então ele é relativamente simples de entender, mas basicamente a OpenCV já fornece modelos treinados utilizando esse algoritmo para a gente detectar diversos objetos. Então, quando a gente instala a OpenCV no nosso computador, seja com apt install OpenCV ou de qualquer outra forma, a gente já tem alguns modelos treinados. Mas para eu não precisar ficar procurando esses modelos no computador onde eu instalei, eu posso acessar o github.com/opencv/opencv e eu tenho aqui dentro de Data, RAR Cascades, alguns modelos já treinados. Para detectar, por exemplo, olho, para detectar um rosto de gato, para detectar rostos. Então tem aqui Frontal Face, para detectar o rosto de frente. Então algum desses modelos é o que a gente vai utilizar. Mas eu estou falando bastante do OpenCV, falei desse Cascade Classifier, e como a gente vai poder fazer isso com o PHP, a gente vai utilizar
o PHP OpenCV. Então eu já vou direto para o código e eu vou abrir aqui um Dockerfile que eu deixei preparado. Nesse Dockerfile eu estou utilizando exatamente um pacote do PHP-OpenCV. Então deixa eu abrir esse site aqui, lá no GitHub, para te mostrar que isso nada mais é do que uma extensão do PHP. Então aqui eu tenho essa extensão do PHP para OpenCV que faz a ligação. Eu trago uma extensão que permite que eu utilize o OpenCV no PHP. Mas se você já está familiarizado com PHP, você sabe que também poderia ser possível você utilizar FFI ou FFI, que é basicamente chamar o código lá em C, no caso aqui C++, direto do PHP. Mas essa extensão é um pouco mais amigável. Então aqui nesse repositório, a gente tem, além da extensão em si, a gente tem uma documentaçãozinha e inclusive tem um link para alguns exemplos que a gente consegue ver. Então eu tenho aqui, se eu acessar essa parte, eu tenho alguns exemplos que a gente pode visualizar nesse outro repositório, que é o PHP OpenCV Examples. Então lá a gente consegue visualizar de forma mais amigável as possibilidades, mas eu já falei muito, então vamos para o código tentar fazer alguma coisinha. Eu tenho aqui uma imagem chamada eu.jpg, que possui eu, Vinícius. Então eu quero tentar identificar se essa imagem possui algum rosto, e se possuir, eu quero desenhar um quadrado aqui ao redor do meu rosto. Então vamos lá para o nosso código fazer exatamente isso. Primeira coisa que eu vou fazer é carregar a minha imagem. Então, IAmRead. A gente já viu como fazer isso. Então eu vou, a partir do diretório atual, pegar o eu.jpg. Beleza, tenho a minha imagem. Vou importar essa função aqui para não ficar com o namespace CV em todo lugar. Beleza, lido essa imagem, eu quero classificá-la, quero tentar detectar alguma coisa. Então eu vou criar aquele classifier, que é o new cascade classifier. Beleza, vou importar essa classe também, do namespace CV, e aqui ela não recebe nenhum parâmetro no construtor, mas ela possui um método load. Então aqui a gente vai utilizar algum daqueles modelos já treinados. E eu vou utilizar exatamente esse daqui que o meu Copilot já está sugerindo, que é o har cascade frontal face _out, de alternative, porque existe um default, mas nos meus testes esse alternativo trouxe resultados melhores. Então vale a pena você testar com o tipo de imagem que você utilizaria na vida real e ver se funciona melhor o default, o out, esse out 2. Então existem alguns arquivos que a gente pode ver lá naquele repositório oficial da OpenCV. Então de novo, eu tenho aqui out, out 2, out 3, default. Então eu vou utilizar esse out. Carregado o meu classifier, ou seja, eu tenho um modelo aqui treinado, eu vou tentar classificar, então eu vou tentar detectar objetos a partir dessa minha imagem, e o meu segundo parâmetro vai ser um array, ou seja, vai ser uma referência que vai preencher um array. Então essa variável aqui não precisa existir previamente, porque é uma referência, então lá dentro essa variável vai ser criada e preenchida com todos os rostos que esse detect multiscale encontrar. Então vamos fazer um var dump de faces e eu espero ver um array com um elemento e nesse elemento eu espero ter as coordenadas para desenhar aquele quadrado com o meu rosto. Então vamos executar esse código e ver o que a gente tem de resultado. Opa! Eu tenho exatamente um elemento no meu array e esse elemento é do tipo rect, ou um retângulo. E esse retângulo tem as coordenadas de x e y com largura e altura. Beleza. Então eu já consigo identificar que existe um rosto e onde esse rosto está na imagem. Perfeito. Então agora eu vou fazer algo mais. Tendo esses rostos em mãos, eu vou fazer um for each em faces. E para cada um desses faces, eu vou chamar um rectangle by rect. O que isso quer dizer? O que isso faz na prática? Isso vai desenhar na minha imagem um retângulo baseado no que foi detectado, naquelas coordenadas. Então, a partir desse image, eu vou utilizar face, que é esse retângulo que eu identifiquei, para desenhar um retângulo. E aí eu preciso passar a cor na qual eu vou desenhar esse retângulo. Então, eu vou chamar um new scalar, que é, eu acho que é assim que pronuncia essa palavra, depois eu vou pesquisar para pronunciar corretamente, que aqui tem um RGB. Só que na prática não é um RGB, é um BGR, está invertido. Então para eu colocar um vermelho vai ser 00 e 255. Mas sem grilo, vou ter isso daqui como red. Então eu tenho uma variável que é a cor vermelha e eu passo ela aqui para o meu red, para o meu terceiro parâmetro desse rectangle by rect.
Então, deixa eu importar isso daqui e importar isso daqui. Opa, o que eu fiz? Deixa eu importar aqui. Perfeito. Então, o que isso vai fazer? Desenhando nessa imagem, ele vai, pegando essa imagem, ele vai desenhar um retângulo. Perfeito. Então, nessa imagem agora, eu tenho eu com um retângulo no meu rosto. Então, no final, o que eu quero fazer? Eu quero escrever, eu quero salvar essa imagem com os retângulos desenhados. No caso, vai ser um retângulo só, porque só tem um rosto. Então, eu vou fazer I am right, e eu vou colocar aqui, eu vou aceitar essa sugestão do Copilot, mas ao invés de ser eu face, eu vou chamar de face detection.jpg. Então, beleza. Esse I am right está salvando, nesse caminho aqui, a image, esse objeto image. Então, beleza, eu acredito que seja isso. Eu esqueci de importar, né? Então, deixa eu importar aqui. Use function I am right. Agora sim, tudo certinho. Com isso, se eu executar esse código, eu espero ver uma nova imagem chamada face detection com o meu rosto, com um quadrado desenhado, com um retângulo desenhado. Então, eu executei. A princípio, tudo deu certo. Se eu tentar abrir essa face detection, deixa eu tirar o zoom, tem lá um quadradinho, um retângulo desenhado ao redor do meu rosto. Eu vou deixar isso daqui um pouco mais visível, né? Vou aumentar a borda. Então, esse 3 aqui é a grossura da borda. O padrão é 1, eu vou aumentar para 3. Então, eu vou executar de novo e eu espero ver esse retângulo sendo desenhado de forma um pouco mais visível. Quando eu abro a imagem, agora sim eu consigo ver um pouco melhor. Então, tem lá no meu rosto desenhado um retângulo. E agora eu quero te mostrar um detalhezinho. Se eu utilizasse outro modelo ao invés desse alt, por exemplo, o default, ele identifica imagens onde não existe. Então, para o tipo de imagem que eu estou utilizando aqui, esse modelo default não foi tão bem treinado. É mais interessante aquele alternativo. Mas só para eu te mostrar o resultado, quando eu executo de novo, olha só, ele identifica esse pedacinho aqui como se fosse um rosto também. Então, no nosso caso, não foi tão útil, não foi tão interessante. Ele identificou um rosto aqui, identificou um rosto aqui perto do meu braço, aqui perto da minha barriga. Então, repara que ele identificou o rosto onde não tem. Então, esse modelo esse modelo alternativo, está um pouco mais interessante para o meu caso. E eu tenho uma outra imagem chamada galera, que tem vários rostos. Então, eu não preciso identificar um único rosto, eu consigo identificar vários. Então, esse mesmo código que eu fiz já está pronto para identificar diversos rostos. Então, ao invés de eu vou armazenar galera, e aqui, esse código já vai desenhar um quadradinho em cada um dos rostos que a imagem detectar. Então, esse for each vai percorrer cada um dos faces, cada um dos rostos, desenhar um retângulo nessas coordenadas e, no final, ele salva a imagem com todos os retângulos. Só que tem um detalhe. Essa imagem está um pouco menos nítida do que a minha. Então, pessoas que estiverem mais na borda talvez não serão identificadas. Talvez esses rostos não serão encontrados. Então, não dá para confiar 100% que ele vai achar todos os rostos todas as vezes. Mas a gente trabalha com uma boa segurança. Então, nesse caso, pelos meus testes, uma pessoa vai ficar de fora, uma pessoa que está mais no cantinho, com outros rostos perto, mas vou te mostrar esse resultado. Então, aqui em Face Detection, ele identificou a grande maioria dos rostos de forma correta. Então, só faltou uma pessoa que não teve o rosto identificado, como eu disse. Está mais no canto, não está exatamente de frente, está inclinado, tem outro rosto próximo. Então, tem alguns detalhes que dificultou a identificação. Mas se eu utilizar outro modelo, como por exemplo aquele default, esse rosto passa a ser detectado. Só que, além desse rosto, alguns outros que não existem também vão ser detectados. Então, eu vou executar, e quando eu mostro aquele Face Detection, repara que agora essa pessoa teve seu rosto identificado, só que outros pedaços da imagem também tiveram rostos identificados, como aqui, 2 rostos inexistentes, aqui nessa sacola no cantinho, olha só, também tem um rosto identificado que não existe, mas aí vai de caso a caso. Se para o seu cenário for mais interessante detectar rosto onde não existe do que não detectar, você pode utilizar esse modelo aqui. Se é mais interessante deixar de detectar algo, então esse alternativo está um pouco mais interessante. Você pode testar o alternativo 2, o alternativo 3, tem vários modelos já treinados. E com esse formato, esse RAR Cascade, você pode utilizar ele e treinar seu próprio modelo, baixar modelos treinados da internet, além do modelo que a OpenCV já fornece, e esse código vai funcionar da mesma forma. Então, a OpenCV é uma forma de você trabalhar com Computer Vision, e uma das funcionalidades é a detecção de objetos. E com a PHP OpenCV, a gente tem uma extensão que traz uma forma bem amigável da gente trabalhar com a detecção de objetos para trabalhar de forma geral com a OpenCV.
Então, antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar um recado para você. Hoje é o último dia da Black Friday lá da Alura. Então é o maior desconto que a Alura já deu e tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado eu vou deixar um link para você aproveitar esse descontão. Então se você pretende assinar a Alura, não deixe de conferir esse desconto. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Então não esquece, a Black Friday tá acabando, aproveita aqui no link que vai estar na descrição e no comentário fixado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.